Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Fórum Empresarial Family Teresina. Esse evento é uma realização do Instituto Empresarial e da Opala Comunicação e Eventos, com o apoio da FEComércio, Sebrae Piauí, Cindy Lojas, APAD, Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores, Grupo Mulheres de Negócios, e conta ainda com o apoio da Ideal Ponto de Alimentação, Hotel Uchoa, Companhia de Alimentos do Nordeste Ciaune e Água Regina. O tema abordado nesta noite é o futuro das empresas familiares, desafios e soluções. A palestra será ministrada por Cícero Rocha, com o objetivo de discutir a finalidade em demonstrar como profissionalizar a família, o indivíduo, os negócios e os sócios, através das experiências concretas do Instituto Empresarial, empresa de consultoria especialista em empresas familiares. O fórum será composto por 2 momentos. No primeiro momento, teremos a conferência com Cícero Rocha, que irá trabalhar o tema proposto. No segundo momento, teremos um bate-papo, que será conduzido por mim, jornalista Carla Nery, editora da revista FEComércio Piauí e apresentadora do programa Negócios de Valor na Band, e contará com a participação da empresária Gabriela Carneiro, que é do Grupo Ciaune, a Companhia de Alimentos do Nordeste. Case de sucesso através do método Empresarial Family, onde os participantes poderão fazer perguntas ao palestrante ou à participante. As perguntas devem ser feitas preferencialmente por escrito, através do material que vocês receberam, entregue às recepcionistas. Convidamos, então, para falar um pouco sobre o Instituto Empresarial, o Márcio Alcântara, que é um dos gerentes comerciais. É um prazer realmente muito grande estar aqui com vocês. A gente já estava conversando ali nos bastidores, muitas empresas realmente de valor, e para a gente é sempre um prazer muito grande estar aqui no Piauí, estar aqui em Teresina, uma cidade que sempre recebe a gente muito bem, e a gente também quer retribuir aqui com esse momento toda essa receptividade que a gente teve, seja nas visitas que a gente já fez, seja até mesmo na TV que hoje a gente teve, na rádio e nos momentos que a gente já teve aqui com vocês. O Instituto Empresarial, pessoal, para que vocês conheçam um pouco melhor, é uma empresa que já tem 15 anos, quase 15 anos no mercado. É uma empresa que já trabalhou com já fez mais de 400 projetos e especificamente com empresas familiares. Nosso foco maior é na melhoria da gestão, da profissionalização das empresas familiares no Brasil, e a gente tem um foco muito grande aqui no Nordeste e a gente quer ampliar cada vez mais esse foco também aqui em Teresina. Esse evento vem aqui para isso e a gente espera depois desse momento estar conversando com vocês aqui também e agendando outros momentos específicos para estar conversando sobre a realidade de cada um de vocês. A gente tem hoje alguns clientes que já passaram, e alguns ainda estão passando por projetos novos. O Grupo Cacique, Grupo Magnólia, Ciaune Tudico, Ideal Panificação, Grupo Newland e New Sedan. São algumas das empresas que a gente já, ou ainda, está atuando. Além desses 400 projetos, pessoal, a gente já fez um treinamento de executivos, de mais de 1.500 executivos em todo o Brasil. E a gente também espera estar fazendo o mesmo aqui com o pessoal de Teresina e regiões. Então, a gente vai passar um breve momento aqui para vocês, um breve institucional da empresa, e eu queria já deixar em aberto, ao final da palestra do Cícero e ao final do case que vai ser apresentado, a gente vai estar aqui ao lado, podendo recepcionar vocês e conversar e agendar algumas visitas que forem necessárias. Tá bom, pessoal? Meu muito boa noite, aproveitem a noite e conte com a gente. Um abraço. Fundador e presidente do Instituto Empresarial, instituição especializada no assunto, com uma equipe multidisciplinar de profissionais que há 15 anos atua no mercado, com mais de 400 projetos implantados em todo o Brasil, profissionalizando a gestão das empresas familiares e seus negócios.
reconhecido por implantar e adaptar à realidade das empresas familiares brasileiras metodologias de padrão internacional utilizadas em Harvard, nos Estados Unidos, Kellogg, também nos Estados Unidos, e em sede na França. É mestre em gestão, professor convidado de MBA pela Universidade de Wharton, nos Estados Unidos, criador do método Empresarial Family, metodologia referência na profissionalização de famílias, negócios e sócios. Atua ainda como conselheiro externo em 7 grupos empresariais nos segmentos da distribuição, atacado, varejo, indústria e serviços. Com vocês, Cícero Rocha. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo, eu estou muito bem também. Queria agradecer a Deus pela oportunidade que está me sendo dada, né, estar na noite de hoje com vocês, porque eu sei que muita gente, lamentavelmente, não tem essa oportunidade, né? Deve estar nesse momento nos hospitais, nos presídios, nos seus problemas interiores, que às vezes nos aprisionam mais do que as próprias prisões. E nós estamos aqui na noite de hoje para conversar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, a nossa família, num ambiente saudável. Então eu fico muito grato por isso. Queria agradecer às empresas que confiam no nosso trabalho, quer queira ou quer não, você apostar num consultor nordestino, né? E num país de terceiro mundo, para vir tratar de certos assuntos. Então eu sempre gosto de agradecer ao meu primeiro cliente há 13, 14 anos atrás, que confiou nisso. E um dos meus primeiros clientes aqui no Piauí, eu queria homenagear ele hoje, porque ele não está mais aqui conosco, mas é o seu Aldir Carvalho. Eu queria fazer essa homenagem a ele. Eu sei que eu vim através de outros clientes que são amigos dele, mas a ousadia dele, né? Eu lembro que participou de muitas reuniões comigo, e a pessoa de uma visão fantástica, e assim eu sou muito grato, porque como a gente, né, a gente é um nordestino, a gente não tem mais um pequeno trabalho, uma pessoa tirar recursos, né? Uma coisa já que eu já queria decepcionar vocês, eu não sou consultor, eu sou empresário, tá? Então, a minha linguagem, às vezes, vocês vão me perdoar por eu não ser, apesar de ter tido, pois não, uma mãe professora, as 5 tias professoras, às vezes eu não sou tão didático como elas. E queria agradecer a vocês, porque vocês saíram de casa, né? Tanta coisa boa que a gente tem em casa, né? Tem família e tal, e vocês vieram aqui. É muito comum eu ouvir as pessoas dizerem: rapaz, tudo é parecido, né? Ô, gente, se fosse assim, eu estava morrendo de ganhar dinheiro. Mas vocês viram a quantidade de projetos que eu já fiz nesses mais de 10 anos. Dessas 400, eu não encontrei uma igual. Uma igual. É muito diferente. Muito diferente. E eu lembro, né, eu como empresário no começo, eu disse: não, aqui eu vou montar, vou arranjar um software, vou botar para cuidar dessas empresas familiares. Muito diferente. Não dá para padronizar. Eu tenho uma filha que é médica, e no começo do curso ela chegava na hora do almoço: pai, fantástica a universidade, tem cadáveres, hoje chegou 8 cadáveres. Você imagina, isso na hora do almoço, né? E ela, empolgação, e eu dizia: minha filha, conversa assim, meio assim, nossa, cadáver e tal. Aí um dia eu enchi o saco, eu disse: minha filha, eu não fui lá na sua faculdade, vi lá, não tem uns robôs lá? Não fui naquela vez que eu viajei, eu vi lá, tem uns robôs que vocês operam, que botam lá os robozinhos. Aí ela riu, né? Aí eu senti um nível de ignorância. Eu disse: não, pai, ali é só para treinar o adestramento. Mas quando a gente abre um ser humano, nenhum é igual. Hã? Vocês sabiam disso? Por isso que se precisa de tanto cadáveres, porque ela precisa abrir, entendendo que cada um que abre é diferente. E eu vejo isso todo dia na empresa familiar. E o que eu vejo de gente dando pitaco em empresa familiar, porque estava mexendo com robô.
É incrível no Brasil. É incrível. Eu vejo gente que escreve livros sobre empresa familiar, que ele não fez mais do que 3 ou 4 trabalhos. O resto só foi lendo o livro e escrevendo artigo em universidade. E eu estou falando isso porque os senhores, assim como eu, são tentados diariamente, trazendo soluções e intervenções dentro das empresas de vocês. E quero deixar o primeiro pequeno alerta da minha experiência. Se fala muito no Brasil em família que acaba a empresa. Já viu isso? Não? Família tal, rapaz, lembra? O pai deixou, acabaram com tudo. Já viram isso? Não? Já. Hoje tem um negócio muito mais delicado. São as empresas que estão acabando com as famílias, tá? E quando uma empresa ela gera uma danificação na família, ela leva 3, 4 gerações. Eu tenho uma família em São Paulo que eu cuido, que é de dar dó. Na época do avô, ele entrou num processo de falência concordata, mal orientado, achando que era um caminho fácil. Eles já estão na 3ª geração, tudo é só falência concordata. Entrou na cultura da família. Foi interessante quando eu cheguei há uns 3 anos atrás. É incrível, eles vão muito bem. Gente, quando vão muito bem, eles começam a criar confusão, porque está no imaginário dele. Toda empresa tem que entrar em falência concordada. Adoram advogados, adoram o conflito. Tanto é que agora no processo de sucessão eu coloquei uma menina como CEO. E eu disse para ela: eu só continuo no grupo de vocês se você quebrar esse ciclo. E eu mostrei para ela: disse, não faça isso. Seus filhos vão entrar no mesmo ciclo. Rompa o ciclo de concordata nessa família. É incrível, eles vêm muito bem. Aí eles começam a criar problema só para entrar em concordata de falência. E a gente mapeou então a metodologia. Isso vem do avô, tá? Vem se reprogramando em geração em geração. Então, as empresas familiares também são diferentes. Trouxe já uma característica da empresa familiar brasileira. Desse nosso auditório aqui, sei lá, vamos dizer que nós tenhamos, tem mais, mas vamos dizer que tenha 100 pessoas. Nas estatísticas mostram que das 100 aqui, 70 não vão chegar nos filhos. Na hora que você sair de vez, não vai chegar nele. Isso é uma chacina, tá? Porque vocês sabem o que é começar uma empresa do zero. Aí quando chega na geração dos filhos, que o cara já não está mais no zero, aí não dá certo. Ninguém para pensar o que é isso. Parece que todo filho de empresário, você já viu não? Todo filho de empresário parece que ele tem que ser incompetente, não gosta de trabalhar. Já viu isso não? Eu fui dar entrevista esses dias para a Rede Globo lá na Bahia, e aí a repórter disse: mas doutor Cícero, e aquela famosa pergunta que o repórter que só lhe dá 30 segundos, só me lembro do Faustão, né? Você tem que responder. E aquele jovem que não quer, ele não quer trabalhar na família, e aí como é que o senhor vai fazer? Eu disse: minha filha, será que a pergunta é essa? Eu gosto muito de estudar filosofia. Com filosofia a gente aprende que a alma do negócio não é a resposta, é a pergunta, né? Eu disse: será que a pergunta é essa? Como assim? Será que a pergunta... Peraí, me responda direito. Eles não querem trabalhar? Não, ele quer trabalhar, quer ser juiz, quer ser médico, quer tal. Ah, ele quer trabalhar. Aí eu fiz uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta novamente. Nós estamos num país com mais de 13 milhões de desempregados. O cara tem possibilidade de trabalhar num local, possibilidade de ganhar bem. Então eu acho que a pergunta é outra. Uma coisa muito interessante: todo negócio tem uma teoria, é a linha nylon. E a pergunta é: qual a teoria do negócio? Qual é a linha nylon do negócio de uma empresa familiar? Método. Guardem esse nome. Eu venho de uma formação da engenharia matemática pura, mas nunca construí nada, nem CREA eu tenho. Sou filho de pai pobre que só tinha saído, vai ser funcionário do banco, não é assim? E assim eu fui. E lá no banco, eu sempre gostei muito de estudar, como ainda gosto. A pior época de uma empresa
é na fase de sucesso. Ela não percebe. Você começa a ganhar prêmio, é todo mundo dizendo que você é o tal, aí você não ouve mais ninguém, aí é nessa hora que você se contamina. Que o que você vê depois, 4, 5, 10 anos na frente, não aconteceu ali não, aconteceu 10 anos atrás, tá? Eu adorava empresas de política. Chegar esse período de eleição já ia me encostando. Normalmente mal administrada e tal. E o meu trabalho era esse, eu comprava, reestruturava 2 anos e vendia. E eu comecei a ver isso. E aí eu comecei a rodar um mundo sobre isso. E vi a problemática das empresas familiares. Aí tive o professor Gary Hamilton, o professor Willie Wood, que é lá de Harvard, da negociação. Fui vendo, John Davis, esse aqui é a maior autoridade do mundo. Inclusive há 3 anos atrás esteve comigo, estava aqui exatamente validando a nossa metodologia. Inclusive nessa reunião aqui, ele está olhando exatamente para o seu João Rolino, lá de São Luís. Ele estava apresentando o case, ele e as filhas, e ele validando comigo a metodologia, mostrando para ele por que no modelo americano não funciona. Fico insistindo no modelo americano brasileiro e não funciona. Né? Outra aqui, o professor Philip Kotler, porque a área do marketing vai ser nos próximos 10 anos uma das áreas mais difíceis da empresa familiar. Trabalhar e integrar a marca da família à marca da empresa, do produto. E não se fala nisso no Brasil. Chama storytelling. As empresas do futuro vão ter valor pela história que ela conta. Quem compra Toyota aqui sabe o que eu estou falando. Quem compra Toyota e Mercedes. Eu cuido aqui da New Lady e o CD, estuda muito sobre isso. História de família, tá? Então, esse professor lá da França também, da INSEAD, nesses anos nós começamos a trabalhar e estudar isso para dizer, e qual é o método para a empresa brasileira? E é isso que a gente vem compartilhar hoje com vocês. De cada 10 empresas, se nós recebemos 8,5. Assim como o seu sistema respiratório quer trazer oxigênio, na família ela tem um objetivo. Ela só quer harmonia. Vou começar pela Cialme, falar um pouco de onde eu trabalho, para que depois eu fale um pouco de mim e daí a gente siga para explicar um pouco do método. O Cícero vai responder algumas perguntas e eu vou responder outras. Bom, a Cialme eu vou começar pelo fundador, que eu tenho a honra e o privilégio de chamar de avô. Foi fundado em 1966, o nome dele é Francisco de Araújo Carneiro, mais conhecido como Dico. É engraçado que ele é muito conhecido como Dico no Ceará. E aqui no Piauí, a empresa não é tão forte, a Cialme, mas sim a do Dico. Ah, Gabriela, por que do Dico? Do Dico. E aí, quando o pessoal aqui do Piauí olhava para mim, que eu morei aqui 3 anos e meio, vou dizer o porquê, falava assim, cadê o seu do Dico? Ele tá bem? Diga, o seu Dico tá bem. Aí eu chegava no seu do Dico, perguntava para o senhor, não é do Dico, você sabe disso. Pois é, mas lá no Piauí é bom você dar uma voltinha por lá. E aí ele começou a vir um pouco mais e o pessoal foi aprendendo ao Dico Carneiro. Eu queria mostrar 2 pontos dos últimos 3 anos que aconteceu para ele, principalmente, que foi muito importante para a Cialme no nosso crescimento. O primeiro foi que a gente teve um destaque na revista Dinheiro Rural, em setembro de 2014, que a gente teve uma matéria enorme, falando da Cialme, da do Dico e da Sabor e Vida. É um grupo que tem 3 empresas. E o segundo, como o Cícero falou, esse mês, 2017, ele foi indicado como as 100 personalidades mais influentes do agronegócio. Algo que ele costuma dizer bastante é, eu tenho muito orgulho de ter uma empresa com mais de 50 anos, com o mesmo endereço e com o mesmo CNPJ. Ou seja, ele sempre prezou muito pela qualidade, sempre prezou muito pelo bem-estar do próximo. Trabalho para ele sempre vem, o Cícero pode dizer melhor do que eu, em primeiro lugar. Tudo para ele é trabalho, trabalho, trabalho. Então, o que é que a gente tenta como família? Fazer tudo bem feito. A gente atua no Ceará, Piauí e Maranhão. A sede é no Ceará, em Fortaleza. E eu vou falar um pouco do resumo da Cialme. Vou falar da Cialme em números. O modelo de operação da gente. Os produtos. Quem é o CEO e os diretores. E os projetos da empresariado.
Em resumo, a Cial é uma empresa verticalizada, tanto na parte da avicultura quanto da pecuária leiteira, e eu vou falar um pouco disso mais na frente. Hoje a gente gera mais de 3 mil empregos diretos. A localização é estratégica, porque a gente está em Fortaleza, então para exportação é bem mais fácil, coisa essa que a Cial já está querendo, já está se certificando para começar a exportar em 2018, próximo ano. Estamos entre os 5 maiores produtores de leite do Brasil. Como disse seu Dico, a gente tira leite de pedra, porque tirar leite do Ceará não é fácil. E somos os únicos no Nordeste do Brasil. Ótima reputação, 51 anos de empresa. Somos uma empresa familiar e trabalhamos na distribuição de atacadista, varejista, distribuidores de produtos alimentares, frigoríficos e food service. Em números, a receita da Ciame é um pouco mais de 540 milhões, tá? Mais de 3 mil empregos diretos, como eu falei antes. Hoje nós temos mais de 450 milhões em propriedades. 750 mil aves por semana a gente produz hoje. Pintos são 8 milhões mês. Ovos férteis 11 milhões, matrizes 104. Leite 1,2 milhões de litros por mês. Gado 9 mil cabeças e ovinos 8 mil, tá? Modo de operação. Como eu mencionei antes, a Cial é toda verticalizada. Somos a única empresa do Norte e Nordeste que tem granjas de avós. E a única multiplicadora da linhagem Ross, que é da viagem internacional no Norte e Nordeste. Então, somos a única empresa que consegue começar da grande de avós e ir até o final, porque passamos pela indústria de abate, que é a do Dico, e chegamos ao consumidor final. Depois disso tem a Sabor e Vida, que a gente produz o nosso leite, como eu mencionei para vocês. Vendemos para o mercado, o leite in natura, depois mandamos para a indústria de laticínio e mais uma vez vai para o consumidor final. Além de toda essa operação, ainda temos a logística e a manutenção interna da Cial. Não é terceirizada, tá? Vou falar um pouco dos produtos. A Cial, nós temos a matriz, os ovos férteis, os pintos de um dia, frangos, gados, leite e ovinos. O interessante é que todos esses produtos, não só a gente vende para o mercado, quanto a gente também produz, usa para a utilização das outras empresas. Após isso tem a do Dico, que aqui eu acredito que a grande maioria conhece, os congelados, os resfriados e os embutidos. E a Sabor e Vida, que está chegando aqui no Piauí, se Deus quiser, próximo ano estaremos bem fortes, que tem leite fresco, a linha tradicional, light, zero lactose, funcional e o food service. Vou falar um pouco dos gestores e da alta gestão da empresa. Acredite, pessoal, essa turma teve que sair muito da zona de conforto, tá? Porque para crescer a gente precisa sair da zona de conforto, mas com um método, tá? Vamos lá. Esse é o Dico Neto, Francisco de Araújo Carneiro Neto. Atualmente ele está como CEO da empresa. E eu tenho que parabenizá-lo. Aqui ele não está, mas isso daí eu faço para ele frequentemente. Porque ele tem mudado muito, ele tem evoluído muito como profissional. Quando a gente foi atrás da empresariar, o que a gente buscava era profissionalização da gestão. E isso nós estamos atingindo. Muito forte, muito forte. Então ele é da família, é meu primo. Mais para frente temos a diretora financeira, que é a Daniela Carneiro Bastos. E a sua mãe? Que é a minha mãe, certo? A Ludmila, que é a diretora administrativa, que é a minha prima. O Rafael, diretor de pecuária. E temos 3 diretores executivos na Cial, que é o diretor técnico, que está até aqui, o Ronald Carneiro, diretor de suprimentos, André Biondi, e o diretor comercial, que é o Marcelo Alves. Ok, vamos lá para os projetos empresariais. Eu listei, não vou falar de todos, vou falar de 2, porque são os que eu vivo. Na verdade, eu vivo todos. Mas o que eu estou à frente são os 2 últimos que eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero que vocês saibam do mundo que a gente pode mudar. De várias coisas que a gente pode atuar para melhorar a nossa empresa, que muitas vezes a gente nem imagina que existe. Não é que não existe, é que a gente não imagina
que elas podem ser mudadas e revisadas, tá? Então, o primeiro é arquitetura organizacional, o segundo é diagnóstico de sócio, diagnóstico de negócio, executive training, gestão estratégica de despesa, que é o GED, gestão financeira, gestão de mudança, governança da família, planejamento estratégico, profissionalização do conselho de administração, onboarding coach, modelo de gestão e unidade de gestão estratégica, ou GE. Aqui termina minha apresentação em relação a isso. Mas vamos falar um pouco mais do modelo de gestão e da UGE agora na apresentação das entrevistas com Cícero e a Capa, tá bom, pessoal? Ok. É importante que vocês entendam. Esse processo envolve os avós dela, tá? Ela hoje, ela coordena uma área ao lado do CEO, ela cuida de toda a gestão estratégica, então tem toda uma metodologia que ela acompanha desde as performances de uma fazenda, de um preço de frango, tá? Ao acompanhamento do RH. Isso foi implantado, existe uma área, como se fosse uma área onde está toda a metodologia, né? Ela foi preparada, porque a gente, na nossa metodologia, quando a gente revê as áreas, a gente já revê preparando o familiar. Por exemplo, ela hoje está nessa área, mas um ano atrás, quando começou, eu disse, ó, daqui um ano, você vai estar bem aqui, porque na análise do perfil, aí isso a gente faz acompanhamento quinzenal com eles, os familiares, o avô também, o CEO, né? Então sou eu, mais 2 profissionais, aí eu mentoro, desde a postura, de como pegar uma performance, qual é a hora de motivar a equipe, né? Horário de chegar na empresa, jeito de se vestir, tudo orientado pelas tradições da família, como é que é, o avô foi resgatado, participa comigo do conselho de administração, vai lá, tem um dia que ele não quer, não fica, não tem problema nenhum, a reunião a gente continua do mesmo jeito, né? Cuidar de profissionais como o Dr. Ronald. O Dr. Ronald daqui, ele é uma das sumidades nessa área, sim, mas ele é um craque, e eu digo muito, eu sou torcedor do Ceará, lá no Ceará, se você pegar o Messi e o Neymar e bota lá, com 6 meses ele é o quê? Perna de pau, porque o método é fraco. Vejo muito hoje nas empresas familiares, você tem executivos fantásticos, traz de outros cantos, não, mas é porque não deu certo, você não tem método, amigo. Então esse trabalho é um trabalho de alfaiataria, eles são acompanhados quinzenalmente, né? E é claro, a companhia foi revista todo o modelo de performance, né? Não sei se você vai falar aqui, Gabriela, mas a Gabriela, ela tem as performances de todas as áreas que ela acompanha, junto com o CEO. O Dr. Ronald aqui sabe o que é a Gabriela no cós dele, tá? Porque quando ele vai despachar com o CEO, que ele é diretor, a Gabriela já vem com um resumo de tudo, de performance diária, de tudo. Isso tudo é formalizado dentro de um modelo, com métricas. O Dr. Ronald é treinado, como se conduz um fórum, como se conduz performance de toda a companhia. E é ela, e mais uma, que agora que ela conseguiu no orçamento, conseguiu uma funcionária, né? Para com ela. Ela conduz tudo isso. Gente, não é nem o valor dessa companhia. Vocês não sabem o que é a complexidade de uma companhia. E você começa com um ovo, com um frango, bota a ração, engorda o bicho, o peso baixa, o peso sobe. Você fechar essa conta, não é bítida só e brigar. Lá nós temos problemas. Eu digo agora, problema não pode virar confronto. Que é isso que você tem que ter cuidado. Empresa familiar sem método, começa com problema, aí vai para conflito, aí depois vai para confronto. Tá? Então a Gabriela, ela conduz. Agora mesmo nós estamos fazendo um plano estratégico. São discussões, não é só de número não, porque número lá a gente tem, né? Desde orçamento, trabalho. Sabe que foi uma das maiores discussões que nós tivemos agora lá no plano estratégico? Foi colocar uma palavra dentro da companhia: humildade. Quando foi? Discussão. Nós vamos escrever mesmo. Como é que nós vamos dizer para a equipe?
Porque ela, tanto um avô de um lado como do outro, são da nata econômica do Nordeste. Como é que vocês vão dizer que você é humilde, hein? Qual foi? Ou vamos ou vamos. Humildade é um valor ou não é? Lembro, o avô dela lá gosta disso. Diz muito, se tiver a humildade é avassaladora. Só que ele trabalhava 3 horas da manhã de dia e domingo. Eles não. Olha como é desafiador para eles. Então, mas eles têm que ter um método. Como é que você vai dizer para uma jovem dessa? Inteligente, já está bem no 3º ou 4º MBA. Bonita. Dizer que ela é pobre não é. Aí você vai dizer, não, você tem que ir lá 8 horas da manhã, pegar gestor um por um, acompanhar a performance, e isso vai lhe deixar feliz. Vocês agora vão perguntar para ela, tá? Fala aí, Gabriela. Vamos lá. Então vamos lá. Vim para o Piauí, vou passar um pouquinho mais de trás. Eu fiz minha faculdade fora, certo? Eu estudei nos Estados Unidos, me formei em comunicação, publicidade e marketing. Nada a ver com o que eu estou trabalhando ou que eu trabalhei um pouco antes disso. Saí de lá, voltei para o Ceará. Como toda família empresária, o que é que o patriarca pede? O olho do dono daqui engorda o gado. Então aí já fica mais ou menos visando voltar para dentro de casa. Literalmente, ou seja, empresa, né? E aí, quando a gente chega numa empresa familiar, e que já tem vários primos dentro, porque no meu caso eu só tenho a minha mãe como 2ª geração, e o resto da família é todos meus primos, a gente pensa, nós vamos para onde? Cadê o espaço? Porque para a empresa familiar a gente tem que ir para onde a área está aberta. E daí meu avô já tinha a Dudico aqui, acredito que a Dudico já tinha uns 3 anos já aberta aqui, e ele pediu, por favor, vá trabalhar no Piauí. Eu pensei, acabei de sair, de chegar, né? E aí já vou para o Piauí, como é que eu vou fazer isso? Mas ao mesmo tempo, eu pensei, e eu disse a ele, se fosse para vir trabalhar de graça, eu viria, porque é uma faculdade, na prática, maravilhosa, espetacular. E vim, passei 3 anos e meio aqui, amei, assumi a diretoria industrial, e por falta de outros membros da família, eu dava apoio à logística, dava apoio ao comercial, a Cialme como um todo, tentava ajudar o Dr. Ronald onde desce, na questão do fomento, que é a criação do frango. E estava bem aqui, estava gostando e não queria voltar para casa não, acreditem, a terra de vocês era uma terra que eu visava realmente morar aqui. E daí apareceu o Cícero da Empresariar, que a gente chamou. Por que é que a gente resolveu chamar? Pessoal, um único motivo. Harmonizar a família e profissionalizar. Coisa essa que a gente não estava conseguindo fazer nenhum nem outro. Quanto mais a gente tentava, mais confronto, não era conflito, acontecia. E aí chamou o Cícero, reuniu toda a família, ele apresentou todos aqueles projetos que eu falei para vocês. E a gente falou, turma, é uma chance de a gente se dar uma chance. Após isso, o Cícero, juntamente com o Dico Neto, olhou o perfil das pessoas, que uma coisa muito interessante é que eles foram na característica, nas qualidades de cada um da família, olharam a arquitetura organizacional e disseram, eu acredito que tal pessoa vá para tal área, colocou cada um no seu quadrado. No começo foi um susto, né? Porque, poxa, está tirando uma área minha que eu queria tanto, que eu gostava tanto para começar uma que eu nem tocava, nem falava, nem olhava. Mas aí eles foram olhando o perfil e hoje a gente consegue ver que está cada um nos seus lugares. E surgiu a oportunidade de eu voltar para o Ceará para assumir a área da UGE, que é a Unidade de Gestão Estratégica. Tive 2 pensamentos. Um, com quem é que a minha turma aqui no Piauí ficaria. Coisa essa que eu prezava muito e prezo, porque o amor é grande pela Dudico aqui. E 2, como que eu mudaria uma cultura de 50 anos? Porque eu já só estou há 1 ano na UGE, né? 1 ano e 3 meses. E os 50 anos para trás, que ninguém acompanhava o resultado, ninguém olhava o indicador, ninguém cobrava nada, era apagando incêndio, vamos lá. O Cícero mencionou que quando a gente está com uma empresa de sucesso, a gente não olha para dentro de casa, o externo sempre é o errado.
E o bom da empresariar, que eu vou tentar fechar aqui, porque eu sei que vão vir perguntas para responder o que as entrelinhas, é que eles conseguiram fazer a gente querer se profissionalizar. Eles conseguiram fazer a gente pensar de forma onde vai perpetuar não só a família, como negócio, e olhar para cada um como indivíduo. Isso é muito, muito, muito importante. E a empresa, a gente tem saído muito da zona de conforto, porque acreditem, quando a gente olha para a gente tem que sair da zona de conforto. E daí a Ciane tem crescido, tem evoluído, tem melhorado. Não só a gente tem mexido com os gestores, como até o presidente está tendo que evoluir também nesse quesito. No primeiro momento, quero agradecer ao Cícero e à Gabriela por estarem aqui hoje participando desse evento, que é um sonho. Eu conheci o Cícero há uns 2 anos atrás numa palestra lá na FIEP, e eu disse assim, meu Deus, isso é o que as empresas aqui estão precisando, porque no dia a dia como jornalista eu visito muitas empresas e eu conheço a realidade da maioria delas, e eu disse, nossa, precisam conhecer esse método. E o Cícero hoje apresentou aqui alguns detalhes e histórias que nos agregam muito, viu? Muito obrigada, Cícero. Bom, eu quero começar perguntando para a Gabriela Carneiro, que é assessora de gestão estratégica lá do Grupo Cialni. Existem vários formatos de empresas familiares, né? A gente vê pais e filhos, marido e mulher, cunhadas, primos, marido e ex-mulher. Você apresentou um pouco aqui da sua família, como que é todo mundo lá, mas eu queria saber como foi que você iniciou e se você encontrou alguma resistência também por ser mulher. A gente faz parte de um grupo de mulheres de negócio aqui em Teresina e a gente vê muito isso. Esse foi um questionamento que eu recebi também aqui no WhatsApp. Vamos lá. A questão da mulher não, tá? Graças a Deus lá na Cialni tem um bocado de mulher arretada, como cearense. E em relação à minha entrada, não houve resistência, porque eu estou numa área que eu consigo lidar com todos. Eu, graças a Deus, uma das boas características que eu tenho, que foi vista no perfil, é o bom relacionamento. Então, quando eu cheguei, e como eu só fui para áreas que ninguém estava, eu não tive nenhum tipo de bloqueio, porque eles estavam querendo, de fato, alguém nessas 2 áreas. Então, me receberam sempre muito bem. Esse nunca foi a... Em relação à mulher, não. O seu Dica acredita muito em todas, né? Ótimo. Eu conheci o seu Aldir Filho, Cícero, quando entrevistei para a revista Fé Comércio, e uma das coisas que ele me falou, o seu Aldir pai, aliás, e a dona Inês, e ele me falou que vocês implantaram conselhos dentro da empresa, que é o conselho da família, o conselho dos sócios, o conselho dos negócios. Eu achei muito interessante, porque ele falou assim, que às vezes tinham problemas da família que não eram resolvidos ali dentro da empresa. Não se tirava o dinheiro de dentro da empresa para um parente que estava doente, para alguma situação assim que era inesperada. Como é que funciona isso dentro das empresas? É método, né? Método. Porque a empresa familiar, por ela não ter um método, ela naturalmente ela vai resolvendo. Encontrou, olha, teve problema lá em casa e tal, ela vai resolvendo. Nós estruturamos o processo de governança de uma empresa familiar. Então a gente começa organizando primeiro o conselho da própria empresa, normalmente não tem, e aí um detalhe, antes que me pergunte, mas que tamanho de empresa tem que ter conselho? Toda empresa que precisar de aconselhamento, ela precisa de conselho. Que as pessoas no Brasil acham que conselho é assim, uma mesa bem grande, bem chique, um bocado de gente interna. Eu digo, não, conselho eu vou lhe dizer o que é. Lá no Ceará a gente chama tamborete, negócio pequeno. Se você tiver um tamborete, uma sombra de uma mangueira, um caderno de arame com suas contas, uma calculadora, chame alguém que você confia, que conhece gestão, e todo mês mostre para ele e pergunte se está indo bem ou não. Você matou 3 princípios do conselho e da maior autoridade do mundo, que é um professor meu indiano chamado Ramcharan. Foco, tem a arquitetura da informação e tem uma dinâmica, todo mês você se reúne. É claro que quando você lida com a empresa familiar, normalmente você tem indivíduos chaves. Quem é quem? É o cara que fundou a empresa, é o cara que conhece do começo da operação até o final. Aí não. Se dentro desse conselho você não tiver um conselheiro externo que tenha 3 perfis, anote aí, tem que ter 3 independências, senão fura. Ele tem que ter dependência emocional,
Chegou lá um dia, ele está brigado, chegou de ressaca, a mulher fez uma confusão, olhou o WhatsApp dele. Se o conselheiro entrar nessa neura, ele não está preparado. Segundo, ele tem que ter independência intelectual. Conselheiro externo, ele não precisa entender de frango, de atacado, de supermercado, não. Mas de gestão, ele tem que entender mais que o dono, tá? E o outro é independência financeira. Se o conselheiro que trabalha para você só trabalha na sua empresa, ele já perdeu a independência, tá? Porque no dia que ele precisar dizer uma verdade a você, ele vai pensar 200 vezes, concorda? Porque precisa do salário. Aí eu chego em empresa, quem é o conselheiro? Não, sou eu, minha mulher e o rapaz do financeiro, faz 20 anos que trabalha com a gente boa. Aí não vai dizer nunca qual é a independência que isso tem. O cara passou 20 anos, né? Outra coisa é trazer um cara de banco. Mas aí eu cheguei uma vez, a rede de supermercado dele me trouxe, não, ele trouxe porque você é de banco. Aí eu disse, pai, pô, tem uma notícia triste para dizer a você que é. Você acha que banco é menino? Você acha que banco me prepara para vir trabalhar na sua empresa? Banco prepara para ser bancário. Bancário entende de banco, não entende de empresa não, viu? Como é que é lá no banco? O RH 2.000 pessoas. O teu RH que é uma menina e um terceirizado. Ninguém entende não. Lá em banco o sistema funciona com a beleza, concorda? No nosso como é? Não, aqui o número deu 8, mas o outro está dizendo que é 2, não é assim não. Então, conselheiro externo tem que ter experiência, por quê? Porque se o fundador é igual a avó dela lá, sabatina que eu passei, porque eu já sou do conselho do outro irmão dele. Então, meu amigo, já, porque empresário é o seguinte, e eu sou assim, meu amigo, você senta só 5 minutos na frente dele, ele sabe até se você tem namorada fora do casamento, você acredita? Então, ele dá 4 paetadinhas, se você não bater bola com ele, por isso que, às vezes as pessoas chegam com o conselheiro, e aí o empresário olha e diz, rapaz, então vai dar aula para esse rapaz aqui, porque não. Então, agora, é fundamental. Por quê? Porque na empresa familiar, você tem os conselhos. Porque o fundador, ele é apaixonado pelo aquele negócio, igual a filho. Tu já viu algum pai falar mal de um filho? Pai, meu menino é gente tão boa, ou menino dá de cada, viu não? Do mesmo jeito é o negócio dele. No conselho, às vezes chega a dar pena. Eu estava esses dias com um cliente, ele é apaixonado, ele quer montar uma fábrica de chocolates, que ele tem uma fazenda de cacau, mas ele é apaixonado, olhou as máquinas, que já foi não sei aonde, já foi à feira, aí ele olha para mim, aí disse, já sei, o que você vai perguntar? A conta, né? Disse, é a conta. Não, mas aqui eu fiz tal, disse, a conta, o investidor, a rentabilidade, aquela conta que a gente combinou. Não, mas é assim. Aí lá veio o que vende os equipamentos, veio o diretor financeiro dele, sabe se falar mal daquele negócio, ele vai ficar com a cara desse tamanho uma semana, né? Aí eu digo, chefe, se não tiver a conta, não vale. Eu sou seu conselheiro externo, eu estou aqui, eu digo muito, que às vezes ele não entende. Eu não sou seu funcionário. Eu sou funcionário dos menininhos que estão lá na sua casa, um tem 2 anos de idade, a outra se chama Camila, que me deram um cheque em branco, que eu estou protegendo o patrimônio dele para vocês não acabar, viu? Aí ele falou nos netos dele, né? Ele entende logo, né? Chefe, tem que fazer a conta. Se você não tiver isso, é fundamental. Outro conselho de família, que gente, nós família, precisamos de gestão e nós temos problemática. Quando a família vai aumentando, você vai surgindo problemas que antes você não tinha. É um genro que começa a usar droga, é um sequestro dentro da família. Quem vai tratar disso? Tem empresas que se acabam, por exemplo, tem um suicídio dentro da família, não sabe como tratar isso, desestrutura, porque isso você precisa acompanhar uma governança, conselho de família, por exemplo, cuidar dos genros e das noras, aí fica querendo cuidar dentro da empresa, e às vezes o genro e a nora não é o adequado, mas você pode criar projetos de família para a nora cuidar. Por exemplo, lá do seu João Rolim, nós criamos um projeto que eu acho super interessante, que é o acompanhamento da nota dos netos, que a gente montou lá um método que os netos que alcançarem uma frequência do colégio, tirarem nota tal, vai ter uma grana todo final do ano se a empresa der lucro. Gente, eu quase que endoido esses netos mandando no meu WhatsApp, sabendo se a empresa ia dar lucro ou não, porque eles estavam tirando nota boa. Isso cuidado pelo genro. Por que eu cuido disso? Para ele criar capital emocional com a nossa família.
Tem que criar capital emocional. Outra coisa é conselho de sócio. Não, mas esse negócio aqui é dos meus meninos. Mas eles não herdaram ainda, eles não são sócios, tá? Aí eu vou fazer conselho de sócio. Doutor Cícero, mas não. É o senhor e a patroa. É quem são os donos. Porque eu tenho que o menino... Não, o papai disse que é meu. Eu disse, não é seu não. Você sabia, inclusive, se ele quiser dar, a lei brasileira tem uma parte que ele não pode dar, você sabia disso? Não. Você não pode dar para seu filho? Nos Estados Unidos você pode dar tudo, aqui não, tá? E eu ainda brinco, ainda digo muito, né? Chefe, cuidado. Ou às vezes eu digo para as matriarcas, cuidado, o bichão enxuto, arranja uma namorada e uma advogada, pensa a confusão. Então tem que treinar a parte societária. Então a gente cuida dos conselhos, tem o da empresa, se acompanha todo mês. Aí não, aí ela que nos ajuda como é. Entra, performance, agora tem área que é conselho de família, decisões, vamos comprar o quê? Por exemplo, tem a Lima Transporte, que é outra empresa que a gente cuida. A família decidiu comprar um caminhão de 1900 antigamente, que era do avô. Aquilo é para criar patrimônio. Os jovens, é tudo no Facebook. O caminhão do vovô já chegou. Cria a festa da família. No caso da Lima Transporte, é o São João que é a festa da família. Isso tudo foi idealizado no método. Para criar, por quê? Aí você tem um primo que mora nos Estados Unidos, outro mora no Rio, e tudo vão ser sócios, viu? Aí você não entende quando junta a confusão do tamanho do trem. Você tem que ir trabalhando nas festas da família, no Natal. Eu tenho uma empresa que é a Macro Engenharia, que a gente cuida de viagens internacionais. Vai todo mundo, é bancada. Agora é o seguinte, tem que participar de todas as festas da família, viu? Os projetos da família. Não, o genro não quer ir, está sem tempo. Então, amigo, não vai para viagem internacional, vai ter que bancar, tá? Tem que comer no nosso posto, não é? Aí não, porque é o genro, porque não sei o quê. Aí quando cuida, lá vem o genro com as ideias do outro canto, fica doido, orientando doido. Isso não, meu amigo. É assim não. Aqui tem modelo, aqui tem método, né? Não, então aprenda e use lá, mas aqui não. Que é isso o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque isso é método, você tem que ter governança. Porque a galera de hoje, o jovem, não se iluda. Olha os pais, agora mesmo, eu vivo fazendo isso, nem eu mesmo. A minha filha mais nova tirou o primeiro lugar no vestibular. Aí eu, oh meu Deus, inocente. Aí comprei um carro, fui lá na New Land, comprei um Renegade daquele na Rio Sedan, botei um laço em cima, só minha filha está aqui, pelo vestibular, você tirou o primeiro lugar, e ela agradeceu ao pai. Passou 4 meses na garagem, e eu olhava o bicho lá, e disse, o que é isso, meu Deus? Ela anda de Uber. Não, pai, não estou precisando. Eu disse, como assim? Porque na minha cabeça, quando eu ganhei o carro, eu passei, foi 2 dias sem dormir, olhando para o carro, para tirar a carteira já foi, porque eles estão noutra geração. Se a sua empresa não tiver um método para mostrar futuro, para não ter propósito, ele não fica. Aí ele vai querer trabalhar no Google, na Microsoft, e você achando a maior coisa do mundo, você gastou milhares de dólares, tempo seu, aí ainda chega com a cara de amelhor, você já solta, meu filho foi contratado, eu vi com uma grande empresa de material de construção, o cara investiu quase $1 milhão para o cara estudar em Boston. Aí ele chega para mim, meu filho foi contratado para ser agora executivo da Cirela, e ele é dono de uma grande rede de material de construção, precisando de um executivo. Aí eu disse, foi mesmo, né? E como é que estão os executivos lá? Rapaz, dificuldade de arranjar os executivos. Difícil. Tem. Eu olhava pro rapaz, que eu estava até com esse professor John Davis, almoçando na casa do cara lá. Ele ainda não era meu cliente, ele só um cara sem método. Ele não consegue pegar o Neymar, ele nem entende, tá? Então, é importante ter esses sistemas. Não é que é separados. Eles têm individualidade, família, aí define. Por exemplo, tem uma coisa fantástica no conselho de família, que é as normas de relação da família com a empresa. Por exemplo, se você tiver um genro que é candidato a político, o que você vai fazer? Mandar matar ele? Não vai, ele é. E acabou, amigo. Agora você precisa estar, vai poder usar as estruturas da empresa. Se você já tem isso definido, ele já sabe. Por exemplo, sistema de casamento. Você imagina, minhas filhas tudo assim, bonita, inteligente, a macharada tudo de olho no patrimônio da gente. Você tem que organizar o sistema de casamento. Agora, se você não organiza isso através de um código de conduta da família,
Como é que você vai chegar depois de 3, 4 anos de namoro da filha? Aí um dia, que eu vi um dia desse um advogado, disse, rapaz, isso é uma falta de caridade. Aí não, o advogado fez uma reunião, olha, o advogado chamou da família, que o regime de casamento tem que ser assim. Ali é 20 anos de confusão entre um sogro e o outro. Ele pensava que eu queria tomar o dinheiro dele. Você imagina, a sua filha vai passar 20 anos com esse moído, é a sogra, tudo nas festas, porque um momento, se a família tivesse discutido antes, mostrado a importância de ter aquilo estruturado, por exemplo, a galera comigo nova, tudo namoro, vai ter um modelinho de contrato, ó. Esse aqui, tipo, lá no Instituto cuida tudo como fosse filho, né? Namorou, tem um modelinho aqui de contrato, botou dentro do apartamento, faz o contrato. Aí chama a colega, claro, gente, porque olha a história que foi fazer um patrimônio daquele, e o cara pode ir lá, uma jovem, um rapaz, pode ir lapidar da noite por dia, por inocência. Não, é porque assim foi meu filho, sabe? Ele é o garanhão. Eu disse, amigo, uma farrinha dessa de 3, 4 milhões, né? Saiu com a jovem, tá aqui, vai ter que dar. E no Instituto a gente cuida de tudo. DNA. Por quê? Porque faz parte. Tu quer bem dizer, o fundador está ali. Você está organizando. Todo mundo sabendo lá fora que ele tem um filho fora do casamento. Você vai esperar a missa de 7º dia, que vai soltar uma bomba dentro da família e dentro da empresa? Não, a gente chama, chefe, te resolve. Normalmente é 10% do valor a gente resolvendo antes que ele morra. Imposto, conversa com a chefe, tem uma paciênciazinha, vamos aqui, vai dar certo, é pior e tal. Porque, gente, é realidade. Senão você fica como aqueles pacientes na década de 30, fica com medo de um médico. Com dor, não vou não. Até um dia que já está uma metástase. Então, empresa familiar, você tem que cuidar com o método do sistema. Isso independente de tamanho. Isso é igual a criança e um ser humano adulto. O sistema funciona. Desculpa aí, acabei de dar uma palestra sobre isso, né? Excelente. Perguntar então aqui para Gabriela. Gabriela, nessas visitas às empresas eu escutei muitas histórias. Por exemplo, alguns amigos, né, confidenciavam, olha, Carla, tá vendo ali? Minha esposa tá há 2 dias chateada comigo porque eu chamei a atenção dela dentro da empresa, porque ela errou uma coisa aqui no financeiro, e tá ali emburrada, tá vendo aqui brincando, né? Escutei de irmãos dizendo, a gente divergiu aqui de opinião na sexta-feira, eles não foram almoçar lá em casa, meu irmão, a esposa não foram almoçar lá em casa no final de semana. E eu percebo que é muito comum as pessoas misturarem o pessoal e o profissional. É muito difícil esse limiar. Como que é com vocês lá? Isso daí foi uma boa pergunta. Antes da gente começar com empresariar, a família já passava por alguns conflitos, tá? Quando o Cícero mencionou que muitas vezes a família que destrói o negócio, isso de fato pode acontecer. Só que daí, a tradição da família, o que o meu avô criou e a vontade de fazer o negócio perpetuar foi maior. O que aconteceu é que a gente fez algumas reuniões familiares, que foi através da governança da família, que a gente está fazendo como a gente faz para um negócio, o planejamento estratégico da família. E lá a gente colocou nossas fraquezas, nós colocamos nossas forças, nós colocamos as ameaças que poderiam levar a gente para um confronto maior, colocou quais são as oportunidades que fariam a gente se unir cada vez mais, porque acreditem, antes disso, a gente tinha perdido o vínculo, nem Natal a gente estava se unindo mais. De um tempo para cá, vamos se dizer de 1 ano e pouco para cá, nós viramos família de novo, mas sendo profissionais. A gente entende, logicamente que tem a chateação, mas nós hoje já conseguimos entender que dali fica, porque a gente precisa, nós temos um propósito maior, que esse é perpetuar a Ciara. Então, se eu disser para você, não, em nenhum momento ninguém fica chateado, não, quem é que gosta de ser chamado a atenção? Mas ao mesmo tempo, se eu não estivesse na empresa da minha família, que eu tenho um vínculo, que eu sei dos valores, que eu sou tão apegada a eles, se eu não estivesse lá, eu estaria trabalhando em outra empresa que chefe, ele não é problema, chefe é cenário. Eu teria outro chefe e que poderia me causar tantos constrangimentos ou problemas que
eu achava que na minha empresa familiar são de outro mundo, e não. Hoje, por entender que a Cialne é o bem maior, a gente faz esse esforço e cada um, de forma profissional, tenta deixar lá. E isso tem acontecido bastante. Por quê? Porque nós entendemos que a Cialne sempre tem que estar em primeiro lugar. Excelente. Cícero, outra coisa que eu observei muito nas empresas, em geral quando são pais e filhos, alguns filhos tendo dificuldades quando entram no negócio, querendo inovar, outras vezes os pais querendo inserir os filhos no negócio e os filhos não estão querendo. Como é que eles podem... Eu já escutei empresários dizer, olha, Carla, tá ali, ó, são 10 horas da manhã e a mesa do meu filho ainda não chegou. Acha porque é filho, tem mais privilégios do que os outros funcionários. E como é que essas famílias, esses pais que estão aqui querendo inserir os filhos, como é que eles podem fazer e trabalhar essa sucessão familiar para que os negócios que começaram aí há 50 anos, né, como a história da Cialne, não encerrem, né, não acabem fechando por ali? Tem uma coisa que nós denominamos lá na nossa metodologia que chama capital emocional. Quando a pessoa ela não está motivada, e às vezes até o fundador, viu? Tem hora que é incrível, ele fica querendo, ele começa a inventar. Não, agora eu quero só alugar imóveis. O capital emocional da empresa está acabando. Aí ele começa a inventar história, correr na paralela, né? E com o jovem, o que é que acontece? E a gente vê muito, né? Que a gente chega na empresa e os pais estão assim, será porque os meus meninos assim, não tem interesse. Eu falo, não sei o que é isso. Isso é mesmo. Pô, o que será? Aí ele vai e me mostra. Eu vou lhe mostrar agora o trainee. Aí me mostra, tá vendo aquele menino? Doutor Cícero, parece que a empresa é dele. O amor que esse trainee, ó, não é da família. Aí eu não sei o que é que eu faço. Aí eu disse, vamos analisar aqui. Trainee, o seu menino. Eu vou perguntar, não sei se foi assim não. Como foi assim, desde pequenininho era assim, o senhor chegava em casa cansado, a empresa foi um problema, dizendo para a mulher em casa, é uma luta, é uma guerra, e ele ouvindo desde pequenininho, uma luta, uma guerra, lá para onde o papai vai, aí vai crescendo, aí ele chega para brincar com você, aí a sua mãe, a mãe do menino diz, não fique perto do papai hoje não, porque ele vem lá da empresa, está cansado, ele diz, ixi, aquela empresa, não posso brincar com o papai, é uma luta, é uma guerra. Aí um dia, já foi maiorzinho, de 8, 9 anos, aí trouxe o seu Francisco. O seu Francisco é um gestor lá da empresa, bacana, cuidou dele, botou para andar, aí ficou animado, ó, o seu Francisco é bacana. Então a empresa também é bacana, tem guerra, confusão, o papai chega cansado, mas tem seu Francisco, é um dia no plano de café da manhã, o pai chega para a mulher e ele ouvindo, ele diz, mulher, sabe do Francisco? Não, foi? Roubando, peguei. Ó o menino, vixe, guerra, ruim, confusão, papai não briga comigo, seu Francisco ladrão. Aí um dia, e até aí a mãe confortando, né? Aí um dia a mãe disse, seu pai tem que ir para o médico, aquela confusão, papai, seu pai tem que ir para o médico, e aí quando ele ouve a mãe dizendo, essa empresa vai lhe acabar. E ele diz, vala-me Deus, uma guerra, seu Francisco rouba, essa empresa acaba a gente. Aí meu amigo, quando chega 15, 16 anos, chega o pai com a maior cara de pau do mundo, coitado, inocente, cara de pau, inocente, né? Aí diz, meu filho, isso aqui é seu. Menina falando, papai falando com os pés, papai, é seu, meu filho. Não, papai, eu fiz um teste com a psicóloga, eu vou dar para médico. Papai, a psicóloga disse, papai, eu vou ser juiz, eu quero fazer, quero cuidar da indústria, não quero ser juiz. Quem diabo quer ir para um negócio desse? Aí eu digo para ele, agora eu vou dizer como é que foi o trainee. Então, isso que a gente estava falando, o que a gente chama lá capital emocional. A gente tem uma metodologia que mapeia, o capital emocional está baixo. Isso aqui está baixo. Quem é que desenvolve? Né? É isso, por exemplo, ela está construindo uma estrutura de liderança com o primo dela. Tu acha que foi assim? O meu primo vai ser meu chefe? Não, daí para dela não era. Chegava, ele é seu chefe, tá? Entenda, se você não tiver uma liderança, você vai desandar. Olha o valor dele, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ela, tem que educando, é um processo, né? É um processo. E se não tiver isso, a própria mãe dela também foi trabalhar, porque senão a mãe não aceita tudo que seu primo diz, não, viu? Porque eu sou mãe também, eu sou dona, né? Podia dizer? Aí desconstruiu tudinho. Ela disse, não, a mãe dela, que é tia dele, que é sócia, mas lá no cargo ela tem ele como
CEO, tá? Claro que isso tem sido muito treinamento, exercer papéis, orientar. Aí gente, é porque quando começa, como ela diz muito isso, depois que a gente vê o resultado, porque o resultado é fantástico, porque demora só um pouquinho, como tudo que para dar resultado tem que dar trabalho. Mas aí, eu digo muito, né, a minha filosofia, eu não encontrei um doido até hoje, você acredita? Encontrei um. Eu aprendi com o Ariano Suassuna, vou contar aqui só para desopilar. O Ariano Suassuna, ele me contou, eu assisti um vídeo dele, ele contando, que o pai dele era um político, acho que era da Paraíba, e uma época resolveu fazer um hospital psiquiátrico. E trouxe uma metodologia que era que a pessoa se cuidava só com o trabalho. Era com o trabalho. Aí veio a inauguração, trouxe o médico, o autor do método, e no dia da inauguração, aos doentes mentais, né, aos loucos, dava uns carrinhos de mão. Olha que o carrinho de mão. Aí o pai do Ariano Suassuna disse que viu um bobo que só andava com o carrinho de cabeça para baixo, assim e para baixo. Aí o pai do Ariano Suassuna, ei meu filho, vem cá, não é assim não, ninguém anda com o carro para baixo, a conchinha para baixo, não é para cima. Ele disse, não doutor, já percebi quando eu boto a concha para cima, o pessoal bota a pedra dele. Boa história, nem doido é doido, então eu digo muito, o método ajuda a dar lógica, porque ninguém é doido. Eu vejo muita coisa, porque fulano. Acontece muito quando o jovem normalmente me procura, eu preciso, queria tanto que você conversasse com o papai, mas o papai só falar em consultoria, ele sai correndo. Tá, aí eu gosto de dizer, e eu consigo, eu pergunto, papai rasga dinheiro? Não, rasga não. Pois deixa eu conversar com ele, né? Porque não tem louco. Então, o capital emocional dos jovens, da própria esposa, que o modelo ainda é muito machista, né? E também muito atento às esposas que estão nos negócios, principalmente se tiver um fator dominante forte. Aí os testes a gente mapeia. Por quê? Porque normalmente o que acontece? Você tem um fator dominante, tem uma tendência a ser dominadora, e se a empresa não tiver método, tá? Ela alopra, ela é induzida, ela começa a induzir. Aí se pegar um marido que é de conformidade, que ele tem a tendência tal, aí pronto, né? Você gera uma disfunção enorme, inclusive no casal, tá? Seríssimo. Você tem que harmonizar, equilibrar isso, né? Tem que ter muito cuidado quando não se tem método, porque lembra que eu falei? É gente, viu? Não é máquina, mulher não é máquina, fundador não é máquina, né? Tem seus desafios, tem tal. Tem que ter muito cuidado, porque o dia a dia é perverso. O dia a dia numa empresa tem que ter cuidado, porque ele é deformador. E se você começa a se motivar, né, tem que entender se você está motivado para o lado certo. Então, no relacionamento a dois, a gente tem muito cuidado com isso. Eu lembro que os avós dela, a avó dela é uma figura, né? Qual é a idade da tua avó e tua avó hoje? 81. Ele disse que a gente fez um namoro deles, estão tudo namorando de novo. Ela me chama de Padre Cícero. Ei, meu padrinho, você que fez meu namoro de volta, né? Mas por quê? Porque eles, gente, é incrível, você pega dois velhinhos entre aspas e dizer, não, um menino desse, cuidando da empresa toda, o vovô e tal, uma mexidinha no vovô e na vovó, não é não? A gente ajusta o sistema, eu te assim, aí tá lá, não, o vovô não quer mais vir não, pro conselho, não, o vovô sai, aquele vovô tem ligações profundas, se você não dá uma mexidinha, muito dos vovôs e as vovós que a gente evoca, às vezes já tem até morrido, sabia? Eu estou com um grupo agora, lá no Ceará, bem interessante, que está um conflito enorme, a família, o fundador trabalhou que só o jegue para deixar dinheiro para a família, a cabeça dele é essa, deixou uma confusão do tamanho do trem, realmente deixou muito patrimônio, não trabalhou o modelo. Como é que eu estou resgatando agora? Gente, eu estou vendo a hora o homem daqui um dia levantar lá do caixão, porque eu estou trazendo todos os valores, o que levou ele a construir aquilo, para mostrar para a família que não é justo eles estarem brigando, não é justo com aquela pessoa, resgatando um valor, tá? Você vai resgatando um emocional. Gente, é incrível, parece uns botãozinhos que a gente mexe e começa os conflitos, as besteiradas, tudo, cada um, eu vou arranjar um advogado, o outro tal, aí você vai, né?
Agora, como a gente fala, tem que ter método, né? Então esse lado emocional é extremamente importante e não pode ser tratado de forma empírica. Empírica. Muito cuidado, porque nós estamos tendo, a velocidade de conhecimento do mundo é muito intensa, tem algumas metodologias que estão no mercado que tem que ter cuidado. Se o profissional, por exemplo, o profissional que cuida de empresa familiar, tem que ter um nível de terapeutização, tá? Tem muito profissional que eu vejo, o cara está totalmente desequilibrado, o consultor, gente. É igual um médico que está na sala de cirurgia todo infectado, tá? Para cuidar de empresa familiar, tem que ter um nível de terapeutização. Não é o psicólogo, não, é qualquer um. Você cuidar da área financeira, cuidar da parte societária, o profissional que trabalhar no conselho da empresa familiar, se o cara não tiver um nível de terapeutização, ele entra num labirinto do tamanho do trem, e engorda a família todinha, tá? Então, essa parte emocional tem que ter um cuidado. Cícero, aqui tem um monte de perguntas. Eu vou te perguntar uma agora, se você estava falando das consultorias. Eu vejo que os advogados, os contadores e os consultores são os que mais lidam com os problemas das empresas familiares, né? E qual é o diferencial do Instituto Empresarial para as consultorias que já existem? Porque muita gente chega assim, eu já fiz tanta consultoria, estão meio desiludidos. Muitos empresários que eu conversei disseram, Carla, tanta consultoria, o que eles vão ter de diferente? Qual é o diferencial, então, para que eles possam conhecer? Bem, vamos agora aqui na hora da verdade, né, não? Na frente de uma plateia dessa, mas no pouco que eu aprendi, diz que a melhor luz que tem é da verdade, né? Eu vou perguntar a um cliente aqui, como é que é? Aí é uma jogada de bola, não? Boa, viu? Bom, vamos lá. O diferencial da empresarial, ok, vamos começar. Consultoria, a do Dico sempre teve várias, tá? A Cial sempre teve várias. E a turma de joga o pepino e deixa pra gente, né? Ficar queimando a mão. Tire tantas pessoas porque tem gente demais. Vocês estão fazendo os números tudo errado. Vocês não estão trabalhando direito com a família. Tá precisando mesmo é de curso de capacitação para a família porque vocês estão precisando se profissionalizar. Ok, meu amigo, e eu faço isso como? Porque se eu soubesse, eu já estava fazendo, porque tudo isso aí eu já sei. A empresarial, não. A empresarial, ele coloca o profissional dentro da sua empresa. Todos os projetos que eu apresentei para vocês, todos os projetos que foram apresentados, tinha um consultor da empresarial trabalhando dentro da Cialne. Então, o que é que isso quer dizer? Não era só a Cialne que fazia, era a Cialne e a empresarial. Se não fosse entregue o projeto, a culpa não era só da Cialne. A empresarial, ela se responsabilizava também. Entendeu? Então, era uma via de mão dupla, vai e volta, não só jogou a batata na nossa mão para assar, mas sim ajudou a gente, ainda ajuda, porque como ele diz, ainda estão concluindo alguns projetos, muitos já foram concluídos, e ele ainda continua no conselho de administração da empresa. Então, ele está sempre com a gente, está ajudando a gente no âmbito familiar, no negócio, está ajudando a gente na questão dos sócios. Nós já estamos com o acordo de acionista feito, estamos. Mas tem alguns pontos que ainda precisam ser tratados, que ainda precisam ser analisados, que ainda precisam ser retificados. E eles estão ajudando a gente nisso também. E fora isso, tem a questão do indivíduo, que a gente está tendo, está até concluindo já, né, Cícero? O mentoring, que é ele quem faz com a gente, com a família. E tem o Executive Training, que é com o Bernardo Macambira, que ele também auxilia a gente na questão da profissionalização e da gestão da empresa como um todo. Tá bom? Então, eu acredito que isso responde a pergunta. Bem, eu não sei basicamente de outras famílias, de outras consultorias, né? Conheço, mas é de uma política minha. Eu acredito lá na minha empresa que nós só temos um concorrente lá. Eu digo muito instituto para não é aqui. Nós só temos um concorrente. Somos nós. Então nós somos muito atrelados a resultado. Ela que sabe, que ela acompanha, então todo mês avalia resultado de projeto. Eu tenho uma conta na cabeça. Todo projeto nosso tem que ser de 1 para 4. Terminei um projeto de 1 ano, 2 anos, se eu não botar 1 para 4 dentro, para mim não rolou. Nós não temos um processo de comercialização de venda como normalmente as outras consultorias fazem.
né? Aqui hoje mesmo estou vendo o pessoal de Bacabal, né? Que estava aqui, pronto. Com certeza estão vindo, porque foi um cliente que falou. E eu trabalho com cabeça de empresário. Para mim, o melhor marketing é de um colega meu, empresário, dizer que o nosso trabalho é bom. E eu me coloquei no lugar dele. Minha cabeça de empresário, rapaz, como é que é bom? Rapaz, o que eu estou pagando, eu estou retornando. Segundo, ele está deixando algo, que eu vejo consultorias, que não é consultoria, é assessoria. Né? Vai todo mês, toma aula com o professor, passei, dá uma passadinha lá dentro da empresa, vai babá, e termina, fiz um curso tal, e você olha e diz, cadê o método dentro da empresa? Deixou. E outra coisa é relacionamento. Você tem que ir fazer uma intervenção na empresa e não, como eu vejo, por exemplo, a gente trabalha muito em redução de despesa, mas tem local que quando o pobre do consultor sai, a pessoa quer mandar matar. Que não pode ser assim. Aí você deixou um problema, você reduziu a despesa. Mas você pode ter matado um executivo que era difícil de você conseguir no mercado. Então, na minha cabeça é o seguinte, tem que ter um resultado e avaliação constante. Isso eu pensei todo, porque rapaz, vender consultoria, você não pega e não vê. Então, você tem que estar, olha, o nosso contrato só é 2 páginas, mas normalmente o anexo é 40, 50 páginas que a gente escreve. Não, que é muita burocracia, não, deixa aí, porque ele agora está me comprando porque eu sou famoso, mas lá no meio do contrato tem, ó, você me comprou isso, aí acontece, o cara vai assistir uma aula não sei aonde, chegou um filho que fez MBA, não, é porque eu tive uma aula esse final de semana do MBA, e o professor disse que o ideal para a gente era isso. Eu disse, não, aqui você comprou um método, ali ele só disse uma teoria, planejamento estratégico exige 10 metodologias diferentes. Esse pobrezinho, seu professor está falando de uma, tá? Nós aqui escolhemos essa, porque o perfil do seu pai é essa daqui, tá? Por isso a sua família se adapta a isso. Então, nós lá acreditamos nisso. Eu persigo, né? Porque aí é minha cabeça de empresário. Na cabeça de empresário não tem como. Eu não conheci um cliente meu, que quando ele faz uma conta de 1 para 4, e se eu deixei um método, tratei bem o pessoal dele, e ele, olha, de cada R$1 que eu botei, no período de 1 ou 2 anos eu botei de 1 para 4, eu não consegui que não me indique. Então, é uma questão de filosofia. Aí, eu também posso estar errado, né? A minha visão é essa, tem que ter um número, aí a minha escola de matemática, minha cabeça sempre funciona com número, tem que ter um número para a gente conversar. Estou aqui representando as nossas empresas, Postos Full e Discar Distribuidora, Skol aqui em Teresina. E estou com toda a minha família, viemos aqui participar dessa bela palestra, muito interessante. Realmente a gente sai daqui com essa sensação de que se já somos bons, podemos ficar melhor ainda através de um método, através de um acompanhamento de alguém que realmente possa nos proporcionar mais recursos para seguirmos em frente de forma mais profissional ainda, para colocar nossa empresa cada vez mais forte no mercado no qual estamos inseridos. E na palestra a gente pôde ver o que ele nos passou do conhecimento, da metodologia, de como é feito todo o processo em uma empresa familiar, e tivemos a oportunidade de ter um estudo de caso, né? Um caso bem prático da empresa do Dico, que realmente a gente viu que a empresariar conseguiu harmonizar a família e dar uma gestão no negócio. A palestra é excelente, faz motivarmos a nos organizar mais, a pensar na nossa gestão e pensar principalmente no nosso futuro, como empresa e como família. Pensa, uma satisfação participar do Fórum Empresarial Family, né, com o professor Cícero. Né? O professor Cícero foi muito feliz, né, na sua palestra hoje com a empresária Gabriela, uma jovem, né, fantástica, né, em que ele nos inspirou, né, a procurar realmente a profissionalização nas empresas. A experiência que ele tem na área, uma experiência vasta e muito enriquecedora. O que nós temos vivenciado na área de consultoria empresarial é essa falta de punho, de pegada de experiência
com relação ao uso de um método de sucesso já difundido e testado e aprovado. Então, eu acredito que a palestra aqui hoje foi bastante enriquecedora para o nosso negócio. Quanto ao evento de hoje, proposto pelo Dr. Cícero Rocha, fico feliz, parabenizo pela iniciativa da FEComércio, parabenizo também por uma empresa genuinamente nordestina, nascida no Ceará, e está ajudando empresários experientes a estruturar, organizar suas empresas no tocante a conflito, no tocante a estruturação para crescimento e desenvolvimento.